Ciro Conte, entrevista. Nós estamos tendo o prazer, a honra de receber aqui mais uma vez nossos estúdios, Maurício Munhoz, superintendente do MAPA, do Ministério da Agricultura para Mato Grosso. Maurício, sempre um prazer enorme receber você aqui nos nossos microfones. Bom, eu que agradeço mais uma vez. Para mim também é sempre um prazer, sempre uma entrevista muito divertida, inteligente, né? Então eu vejo como uma grande oportunidade de mostrar o trabalho que a gente está fazendo. Obrigado a todos. Vamos repercutir um pouco essa questão aí da Ferrogrão e a divisa do Pará. O Maurício, que esteve como secretário de Ciência e Tecnologia em Mato Grosso, né? E também tem conhecimento dessas duas questões que são muito caras para o estado de Mato Grosso. Como que você está vendo essa disputa, Maurício? Bom, a disputa de território parece que nós temos causa-ganha, né? Porque toda a prova, né, que pertence ao estado de Mato Grosso. Além disso, aquelas pessoas que vivem ali se sentem mais Mato Grosso do que Pará, né? De qualquer maneira, é uma decisão do Supremo, que a gente nunca pode prever, né? Às vezes a gente se surpreende com as decisões, né? Decisões judiciais às vezes não surpreendem. É uma gravidez sem ultrassom, né? Pois é. Isso aí, não sei como antigamente era, né? Sim. Uma surpresa a criança que vai nascer. Bom, e isso aí. Com relação ao Ferrogrão, cara, bom, é muito importante, sem dúvida, a gente ter um novo canal, né, para exportação. Só me preocupa sempre o que é exportado, né? A gente tem um canal só para exportar matéria-prima, eu não vejo isso como uma grande vantagem para o estado, certo? Eu vejo o dado ali da ferrovia da Vale, no estado do Pará também, que vai até o Nordeste, né? Porto do Maranhão. Os dados do IDH, por onde passa a ferrovia, são os municípios com os piores IDH do país. Ou seja, a ferrovia só passa ali. Ela não tem integração, ela não industrializa, ela pega minério da Vale, que é uma empresa muito rica, evidente, e, enfim, a Vale ganha muito. Mas a exportação de matéria-prima sempre é importante, mas não acredito que é isso que a gente precisa realmente no estado. A gente precisa de um estado mais complexo, mais industrializado. Então só faço essa reflexão. Agora é evidente que uma ferrovia ela é importante, né? Os países desenvolvidos todos têm uma malha ferroviária muito ativa, né? Então o Brasil também precisaria disso, né? Sim. Facilita muita coisa, né? A ferrovia menos poluidora, mais efetiva, questão da quantidade e da forma como é feita, é bem melhor. Maurício, antes da gente entrar na questão da superintendência, já que nós estamos falando do período que você foi secretária, eu queria repercutir com você a questão de um projeto seu, né, das águas subterrâneas. Foi você que lançou no ano passado. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto, como que ele está. Bom, até o governador Mauro Mendes esteve agora no estado do Nebraska, lá nos Estados Unidos. Eu estive lá ano passado. Foi a convite da Profir. E lá eu entendi que o estado do Nebraska é um estado que parece muito com o Mato Grosso em termos de produção, né? É um estado que produz matéria-prima. E lá é utilizado também em alguns processos muita água, muita irrigação do subsolo. Mas lá eles têm um controle exatamente do que tem de água no subsolo. E com isso eles fazem até manejo de água. Às vezes, porque assim, você sabe, aqui no Brasil especialmente, a questão dos rios voadores, né? A água sai de um local e vai para outro. Então tem época que a água ela escasseia no subsolo. E o Nebraska sabe exatamente qual é essa época. Então eles dizem assim, esse mês, né, nessa safra, pode intensificar a produção de feijão aqui, exemplo. Porque tem água. Na próxima não, segura. Então esse manejo é suficiente para que a água seja preservada no subsolo. Já no Brasil nós não temos isso. No Mato Grosso, especialmente, nós estamos falando hoje numa terceira safra. Sim. No Brasil, já no Mato Grosso, já tem gente fazendo terceira safra, algo inimaginável para países como os próprios Estados Unidos, por causa da neve, né? Bom, então com isso, eu fico pensando, eu convido todo mundo a refletir. Esse uso intensivo de água que se faz em irrigação não é um problema, não pode causar uma escassez, não pode representar uma escassez de água.
E quem está dizendo isso aqui não é alguém que é contra a irrigação. Ao contrário, se nós temos essa água, temos que aproveitar bastante para a irrigação mesmo, para aumentar a produção de comida. O Brasil é o país que tem condições de aumentar a produção de alimentos no mundo, inclusive na mesma área, o que é bom. Mas se for utilizar muita água, pode ser uma ameaça. Bom, então, o que é preciso ser feito? Um entendimento do que nós temos de água para, a exemplo dos Estados Unidos, usarmos com inteligência e eficiência. Daí a gente montou um projeto e foi com cabeças daqui mesmo, pessoas da Universidade da Unemat, outras, todos sob liderança do Dr. Silvio Monteiro, que é um radicado aqui no Mato Grosso, e a gente então preparou um projeto para isso, para entender que é uma plataforma que na verdade vai entender outros assuntos na mudança climática, mas entender também o que se tem de água no Mato Grosso. A gente conseguiu que o BID se interessasse pelo assunto, daí eles estiveram aqui, né, o Mike Emerson, um americano do BID, esteve aqui para nos ajudar a elaborar esse projeto. E o governador entendeu que é um projeto importante, já que no Mato Grosso há algumas outorgas sendo fornecidas, mas sem saber o que tem de água. E a gente até, para culminar isso, apresentamos lá na COP, no Egito, esse projeto. Então, eu deixei o governo, né, em dezembro, daí não sei se foi dado continuidade ou não, mas é importante todo mundo refletir, né? Sim. Porque utilizar uma água em excesso, se essa água acabar, o futuro de todos nós está comprometido, né? Não só para a agricultura, mas no geral. Então, há dados, por exemplo, tem um estudo da Unemat lá de Sinop, que é muito preocupante. O estado de Mato Grosso tem aumentado sua área de desertificação. Sim. São dados oficiais apurados de satélites, né? Então não é um chute. O Mato Grosso, que a gente tanto elogia pelo clima, pela água, por essas condições naturais, se está aumentando a desertificação aqui, é algo para a gente refletir muito e nos preocupar, né? Então é importante a gente estar muito feliz pela nossa produção, mas temos que pensar adiante. Essa que é a perspectiva. Uma das questões que eu falo que a gente precisa mudar a perspectiva nossa de ver um punhado de coisas. A ciência, ela deve ser utilizada com antecedência para se fazer as coisas para não trazer prejuízo. Porque a gente tem usado a ciência, muitas vezes, para tentar solucionar o problema que a gente criou. Como a questão da saúde. A pessoa que só vai ao médico quando não consegue mais caminhar, né? Se você for antes, você não vai ter esse desconforto. Nós temos hoje condições científicas suficientes para fazer esses estudos, para a gente poder avançar com uma margem de segurança, né? Não precisar necessariamente, agora aconteceu um problema, o que nós vamos utilizar da ciência para corrigir esse problema? Então é mais fácil a gente fazer esse avanço. Vamos ao nosso parceiro lá de Pontes Lacerda, Antônio Luiz. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia, João Edson. Bom dia, Maurício Munhoz, superintendente do Ministério da Agricultura e Pecuária em Mato Grosso. Como o Ministério está vendo essa queda livre na arroba do boi nos últimos meses? O produtor realmente tendo a sua lucratividade descendo água abaixo. Enquanto isso, lá no açougue, o consumidor final não sente na mesma proporção a redução dos preços da carne. Como vocês do Ministério estão avaliando essa situação do produtor e consumidor final? Bom, obrigado pela pergunta, Antônio. É sempre um assunto para a gente refletir, né? Agora, preço de mercado, cara, o Ministério, ele não interfere, né? Ele assiste, na verdade, o governo assiste sempre, né, as variações de preço de mercado. E o que você está dizendo é extremamente correto. Primeiro, a queda do preço que afeta o produtor, né? Sem dúvida, ela está ocorrendo, mas a gente entende sempre, quando você vê os gráficos, que acontecem sazonalmente isso, né? Você estuda um histórico da evolução do preço das commodities, seja ela de carne, seja ela soja, há variações, né? Então, mas isso é o mercado que estabelece, né? O mercado que disciplina isso, e há diversos fatores, né, para explicar isso.
a gente precisaria fazer um debate exclusivo sobre esse assunto, mas a gente está acompanhando, evidente, esse preço. Agora, algo também que a gente lamenta bastante, isso não chegar, né, no açougue, né, para o consumidor. E a alegação que tem dos produtores é que, apesar do preço ter caído, o custo de produção ele tem aumentado. E o custo de produção também são diversas variáveis, né, que compõem ele. O fato é que o MAPA, o Ministério da Agricultura, tem, sem dúvida, um serviço de inteligência que acompanha isso, fica muito atento a isso. Agora, livre mercado, né? Nós estamos num país onde o Ministério não interfere em preços, né? Ele interfere em outros processos, ele ajuda, né, na sanidade animal, vegetal, ele cuida disso, né, para que o mercado esteja sempre bem visto, né? Mas ele não, infelizmente, não sei se é infelizmente, o fato é que a gente não interfere em preço. Mais ou menos nessa mesma linha também, nosso parceiro agora de Mirassol do Oeste, da Rádio Conte lá de Mirassol, Tadeu Benites, também tem uma pergunta. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, senhor João Edson, muito bom dia a todos os companheiros da rede e bom dia, senhor Maurício Munhoz. Senhor Maurício, o ministro Carlos Fávaro não tem reconhecidamente uma boa interlocução com os produtores rurais, especialmente do Mato Grosso. Em que medida a queda de preços de praticamente todas as commodities do setor torna ainda mais difícil o relacionamento político? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Olá, Tadeu, bom dia. Bom, é uma afirmação tua, né, que ele não tem uma boa interlocução. Ele é um produtor. Ele já foi presidente de uma associação de classe aqui de soja, ele produz também, além de soja, é um produtor pecuário, e eu vejo ele com uma excelente interlocução. Aqui na nossa superintendência, que é a representação do MAPA, a gente é procurado por todos os setores, e o produtor, ele entende, né, que há limites, né, da atuação de Estado, né, do MAPA, por exemplo, com relação ao preço. Eu vejo todo mundo entender isso, até porque eu vejo o produtor assim como um grande entusiasta do livre mercado, né? Do capitalismo. Então todo mundo que lamenta a queda de preço, mas entende que esse é um fator que não é o Estado, né? O Ministério que disciplina, né? Preço. E, enfim, então acredito que o que o ministro está fazendo, especialmente com relação à abertura de mercados, é o que o produtor quer, é a função do Estado, né? É promover isso, é cuidar para a sanidade animal e vegetal, cuidar para que, por exemplo, a fitosa não volte, vou falar com relação à pecuária, né? Que foi a fitose que foi erradicada no Estado, o Ministério tem que cuidar para que ela não volte, e com isso o mercado de carne fica sempre muito bem visto pelo mundo todo. Então o ministro, por exemplo, ele esteve na China agora e assinou 14 contratos de abertura de mercado. E é essa a luta dele. Teve agora nos Estados Unidos, está fazendo isso. Então, pelo que eu entendo ali, pelo que eu sou procurado pelos produtores diariamente, né, muitos querendo até conversar com o próprio ministro, eu entendo que a interlocução dele é muito boa com o setor. Até porque ele é um representante do setor, né? Agora, mensurar isso daí, eu não sou capaz, eu só consigo ver o contato diário que eu tenho, toda hora, produtores me procurando e elogiando o trabalho que o ministro está fazendo, que a gente poder também falar sobre outros assuntos, né, que o Ministério está fazendo e que o ministro está se destacando nesse sentido. O nosso amigo lá ele está em Água Boa agora, eu acho, né, o Vanderlei Borges, ele fala: bom dia. Sobre a Ferrogrão, seria factível pensar que essas manifestações contrárias ao empreendimento com pressuposto ambiental podem ter influência de grupos de interesses econômicos, tanto externo quanto interno, como a indústria em torno de caminhões, por exemplo, fábrica, manutenção, combustível, pneu, por exemplo, né? Sabemos que quando alguém ganha, outro alguém perde, se esperneia ao máximo para evitar perdas. Vanderlei Borges de Água Boa. E manda um abraço ao amigo Maurício Munhoz.
o Vanderlei, que era de Colíder, né? Era de Cuiabá, Colíder, agora está lá em Água Boa. Eu também acredito que tem alguns, não seja só isso, mas tenha isso também dentro desse contexto todo aí que envolve essas disputas, né? Com relação à questão do Ministério, né, eu falo que a relação de prestígio ou não prestígio ela se dá pelo aumento da relação de poder, né? E eu estou vendo um aumento da relação de poder muito forte. Tanto que o ministro esteve fazendo um churrasco para os outros ministros e para o presidente, né? Nesse final de semana é um exemplo de aumento de poder lá dentro. Aumentando lá, aumenta-se o poder nas bases. É a lei da natureza, né? À medida que você cresce de um lado, você vai aumentando do outro. Agora são 7h25. Vamos fazer um intervalinho rápido. O Maurício vai continuar aqui com a gente. Vamos continuar falando sobre a pasta aqui, inclusive repercutindo a questão do marco regulatório que foi aprovado ontem à noite, né? Já aí no segundo bloco, e com o Rivaldo Lopes também falando de economia. Um minutinho, já estamos de volta. Agora são 7h30 aqui em Cuiabá. Está sintonizado aqui no seu jornal Giro Conte. Campo Verde é o primeiro município de Mato Grosso a instalar botão do pânico em espaços abertos. Essa é a matéria de Patrícia Xavier. Bom dia, Patrícia. Isso mesmo, João, bom dia. Totens de segurança começaram a ser instalados em Campo Verde, em frente às escolas e em pontos estratégicos da cidade. O dispositivo possui estrutura fixa blindada, câmeras, botão do pânico e alerta sonora. E Campo Verde é o primeiro município de Mato Grosso a realizar a instalação em espaços abertos. De acordo com o prefeito Alexandre Lopes de Oliveira, o sistema é ligado à central de monitoramento e tem o objetivo de garantir uma resposta rápida das forças policiais em caso de emergências. É um totem de segurança com todo o aparato, câmera OCR, câmera 360 graus, com reconhecimento de face, com reconhecimento de caracteres, com reconhecimento de cor. Nele também está contido um botão de pânico, caso alguém precise nas imediações. A partir do momento que você chama, a polícia rapidamente já sabe aonde é o ponto por uma coordenada geográfica. Também tem os sinais sonoros que pode conduzir trânsito, pode conduzir pedestre, pode organizar todo esse trânsito do entorno. Então é algo realmente inovador, que vem fazer com que as nossas forças de segurança tenham mais conteúdo, tenham mais condições de poder utilizar a tecnologia, a inovação em prol da segurança pública. A previsão é que os equipamentos entrem em funcionamento já nesta semana. E Campo Verde também conta com um sistema colaborativo em parceria com a população, em que 78 câmeras particulares estão interligadas ao sistema de segurança municipal. E no momento, somado a todos esses totens, existem 436 câmeras à disposição da população. Para o Jornal Giro Conte, Patrícia Xavier. O mundo está virando um grande Big Brother, né? Mas isso é interessante nas mudanças. Nós estamos aqui entrevistando o superintendente do Ministério da Agricultura para Mato Grosso, Maurício Munhoz. Maurício, o BID Pantanal voltou à tona. Lembrando que o BID Pantanal começa lá com o governo Dante de Oliveira, depois dá uma esfriada, tá? E agora o ministro, inclusive, né, tá mexendo nessa questão e vai ser reativado. Como que vai ser esse novo embate do BID Pantanal? Bom, de fato, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil recuperou esse recurso que está à nossa disposição do povo brasileiro, que na verdade é 1,2 bilhões de dólares para o Brasil inteiro. E ele separou 400 milhões para a região aqui do Pantanal, que envolve Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, ele está agora, a gente está no processo de carta consulta, que é onde você elabora exatamente, você diz para o BID, né, isso que a gente quer, porque o projeto inicial do BID Pantanal, ele se concentrava muito em saneamento. Isso. Inclusive Cuiabá, né, seria beneficiado, só que Cuiabá hoje está privatizado e já sai desse escopo. Mas estão incluídos outros escopos, né? Novidades, por exemplo, ciência e tecnologia, segurança de fronteira, prevenção de incêndio. Então, o que está sendo realizado nesse momento, a sociedade está sendo chamada pelo ministro Carlos Favaro para
opinar do que é que deve ser incluído nesse novo desenho do BID Pantanal. O fato é que tem que estar ligado, sem dúvida, a essa ideia, né, de sustentabilidade, e no caso do Ministério da Agricultura, agricultura e pecuária de baixo carbono. Tá? São iniciativas como essas que o BID Pantanal vai estimular nesse projeto que está nascendo, e o ministro já anunciou oficialmente, porque é um recurso que já está, né, já foi aprovado pelo Senado Federal. Ele não tem aquelas fases de buscar o recurso já está pronto para ser utilizado, basta agora o Ministério dizer o que quer. Então, no caso do Mato Grosso do Sul, que a gente que nos diz respeito aqui, será uma recuperação da ideia do BID Pantanal, mas com inovações, porque aquele foi há mais de 20 anos, né? Foi criado e não havia discussões como essa, por exemplo, da agricultura de baixo carbono. E também não se via tanto perigo com relação a incêndios no Pantanal, né? A gente, há 3 anos atrás, né, a gente foi surpreendido por um incêndio de grande proporção no Pantanal que assustou todos nós, né? O projeto em si, BID Pantanal, ele foi formulado há exatos 25 anos, ou seja, 1/4 de século, né? Então, os planejamentos da época, tá? Porque foi o ano de 98, foi assim que teve a reeleição do governo Dante, né? Foi construir todo um planejamento, e realmente naquele momento, que era urgência naquilo, era a questão do saneamento, que principalmente as cidades ribeirinhas, todas elas jogavam todos os dejetos no rio, né? E envolvia várias outras ações, mas eu acredito que 25 anos depois, né, aqueles planejamentos e aquela organização, ela já não tem mais como ser sequer implantada. Muitas coisas avançaram e outras deixaram de ser importante, que era importante naquele dado momento, né? Isso vai, como vai ser? Vai ter participação das prefeituras também, do estado, como que tá? Bom, o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele, além dele fornecer os recursos, ele fornece a tecnologia de acompanhamento, né, dos projetos. Então, uma das exigências é que seja a participação popular. Assim, um mecanismo para que a sociedade participe, tanto agora na concepção, quanto depois no acompanhamento da execução, né? Então, isso aí, sem dúvida, vai ser aberto, né, à sociedade, para a sociedade participar, opinar, vai ter um espaço para isso, a gente está prevendo esse espaço. Falando sobre o ministro Carlos Fávaro, a gente percebe nessas ações, nesses 6 meses de governo, professor João Edson, a relevância. A gente tem um representante do Estado em Brasília num cargo no Ministério, né? O Ministério de maior relevância para Mato Grosso, que é o MAPA. O ministro esteve na China, assumindo um papel de protagonismo nas negociações, abertura de mercado, tratando de assuntos relativos ao BID Pantanal, que talvez no passado seria uma área onde o Ministério do Meio Ambiente jamais meteria o dedo, mas entende que é necessário dar atenção para esse segmento, essa área que é muito relevante, está trabalhando junto com o setor produtivo, e prestes a anunciar aí talvez o maior plano safra de todos os tempos, preocupado com sustentabilidade, mas também com produção. Se isso não for um envolvimento, se isso não tiver prestígio dentro do setor produtivo, fica difícil da gente entender uma outra personalidade de Mato Grosso com tamanha relevância atuando para um setor como o setor do agronegócio, né? É verdade. Uma outra questão, embora estava mais envolvido lá a frente parlamentar para a agricultura, né, que é a questão do marco regulatório. Ontem, antigamente usava a frase assim, na calada da noite, né, teve a votação e foi aprovado o novo marco regulatório. Lógico que aprovado, ele ainda tem alguns trâmites para entrar. Como que vocês estão ligados diretamente ao MAPA, está enxergando isso? Eu posso transmitir aqui a opinião do próprio ministro, né? Sim. Que ele, na condição de produtor ele é a favor do marco regulatório. E inclusive esse assunto, ele foi explorado até na entrevista que o ministro deu no Roda Viva, né, na semana passada, e ele com tranquilidade expôs, né, o pensamento dele, que não é o pensamento da maioria do governo Lula, né? Muitas correntes no governo Lula que é contra o marco regulatório por um entendimento ampliado, né, da questão das áreas indígenas. Então, assim,
É importante a gente entender que estamos num governo democrático, né? Que a pluralidade de pensamento é aceitável, né? Como a gente vê a questão das invasões, por exemplo, vou aproveitar e citar. É um assunto, as invasões que o MST promoveu, sem dúvida, nesse ano, inclusive no mar da Embrapa, e o ministro condenou. Ele está num governo cujo partido principal é o PT, e o PT tem uma ligação muito intrínseca com o MST. Ainda assim, o ministro Carlos Favaro, ele não teve nenhum tipo de preocupação em externar o pensamento dele, que foi condenar as invasões, especialmente numa área como a Embrapa, né? Sim. Que ele comparou essas invasões do MST a áreas como essa, a invasão que houve no 8 de janeiro, lá em Brasília, né? Sim. A mesma lógica de invadir um espaço alheio, um espaço, no caso da Embrapa, por exemplo, reconhecidamente uma entidade de pesquisa, né, com muita força no Brasil. E só para reiterar um pouquinho a sua fala, Neto, com relação ao Plano Safra, sem dúvida, é o maior Plano Safra da história, que a gente espera que vai repercutir na maior safra, de novo, uma quebra de safra no país, né? E com destaque muito grande a agricultura de baixo carbono, tá? O Plano Safra é muito pensado nisso, e culturas também que talvez não, estão perdendo espaço. Não sei se todos sabem, mas o arroz e o feijão tem caído a produção dele no país, né? Estou pegando os dados de 2022, a gente assumiu com isso. Então é preciso se pensar em modificar isso. A importância da soja, de outros grãos, mas também do arroz e feijão, porque ele reflete na nossa mesa, né? Então o Plano Safra, você tem razão, foi o maior Plano Safra da história, e há umas linhas de crédito, por exemplo, que quem é produtor, talvez algumas pessoas não entendam, porque não são. Mas quem é produtor entendeu uma linha de crédito que o Carlos Favaro, o ministro, lançou em dólar. Não é recurso do governo brasileiro, mas o BNDES que está intermediando. Então, o produtor que exporta em dólar, ele pegar um empréstimo em dólar é importante, porque se subir o preço do dólar, o produto dele também subiu. Se cair, caiu. Então, o que o pessoal chama de hedge, né, que é a proteção cambial, se dá naturalmente. E são 2 bilhões de dólares que ele conseguiu, que já estão aí sendo utilizados por produtores, né? Então, o produtor que recebeu esse empréstimo, que sai muito mais em conta de qualquer outro tipo de empréstimo feito no mercado, muito mais, ele fala, poxa, estou satisfeito com essa iniciativa do ministro Favaro, né? Então, é importante a gente esclarecer que são muitas coisas que estão acontecendo aí. Tem um nosso ouvinte, o Leonardo, na verdade você terminou respondendo essa questão, mas ele fez uma pergunta agora mais direta, que tem relação à carne ainda, né? Se abaixou tanto o preço para o produtor, a pergunta dele, se abaixou o produtor, por que não abaixou no açougue o preço da carne, né? Você até tinha já... Sim. O produtor, sem dúvida, isso é fato, o preço baixou, né? Por questões de decisão de frigoríficos, diversos outros, né? Fator externo. Agora, no açougue, é uma outra dinâmica, né? Como eu disse, não o mapa não tem nenhuma ingerência sobre isso, ele só acompanha. A alegação é que o preço de produção ele não baixou. O preço de venda, sim. Então o preço de produção não abaixou, ao contrário, aumentou. Por isso que ele não consegue repassar uma diminuição de preço para o açougue, né? Essa alegação que a gente ouve, mas, né, o Brasil, vou repetir, é um livre mercado, somos um país capitalista, essas ações, né, são direto do mercado, né? A gente está acompanhando, e eu também lamento não ter baixado o preço no açougue, mas é uma outra linha. O nosso embaixador do Alto Paraguai, Vivaldo Lopes, já está a postos. Vamos falar de economia? Giro Conte. Economia. Vivaldo Lopes, bom dia. Bom dia, João. Bom dia, time Conte de Cuiabá, de todo Mato Grosso. Bom dia, meu amigo Maurício Munhoz. E bom dia, República Forte, independente do Alto Paraguai. Pois é, Vivaldo, os bancos brasileiros não darão mais crédito para frigoríficos que comprarem gado de área desmatada ilegalmente. Estão falando aqui justamente do preço da carne. Quais os efeitos na indústria da carne de Mato Grosso?
Olha, João, os efeitos mais imediatos é um rigor maior na produção, do boi, desde o bezerro, no pasto, na fazenda, até chegar ao frigorífico e até chegar ao consumidor. Essa medida da FEBRABAN, é bom ressaltar que é uma medida de iniciativa privada. Aderiram a essa medida os 21 maiores bancos brasileiros e a medida foi anunciada nesta segunda-feira pela FEBRABAN, que é a Federação dos Bancos, portanto é uma representação privada e independente. Ela guarda forte sintonia a outro dado. Ela também foi validada pela ABIEC, Associação Brasileira das Empresas Exportadoras de Carne. Ela guarda uma sintonia, João, com uma decisão tomada, uma legislação aprovada no ano passado pelo mercado europeu, pela União Europeia, determinando que os países que fazem parte da União Europeia não poderão financiar, os bancos não poderão financiar e esses países não poderão importar carnes que não tenham a comprovação de que não são de origem de desmatamento na Amazônia e também que não tenham algum tipo de trabalho análogo à escravidão. A União Europeia já decidiu isso no ano passado, tornou isso uma lei comum entre os países que fazem parte, os 27 países que fazem parte da União Europeia. De certa forma, os bancos brasileiros estão reproduzindo isso. Por quê? Porque eles estão verificando que se os frigoríficos brasileiros não entram nessa sintonia de controle mundial, de sustentabilidade, baixo carbono, como o Maurício já disse aí, naturalmente você impacta 3 tipos de coisas. Aí a gente entra numa outra coisa que eu já falei em vários comentários aqui, que nós de Mato Grosso, a produção, o empresariado de Mato Grosso precisa prestar atenção numa coisa de mais importante, que antes parecia coisa de ambientalistas, de militantes ambientalistas, mas que virou um problema, uma questão de mercado. Um problema, uma variável, um componente econômico. O que é? A rastreabilidade ambiental. O que é isso? É quando alguém vai comer uma carne, alguém entra no restaurante para comer um bife, uma carne, ou uma picanha, ou alguém compra uma bolsa em Paris ou em Nova York, aquele cliente quer saber a cadeia toda até chegar de onde que veio o bezerro, o boi, de qual foi tirado aquele couro que virou uma bolsa, que virou um cinto ou virou um sapato. O cliente que entra no restaurante e quer comer alguma coisa, ele quer saber, ele tem segurança de que há uma rastreabilidade ambiental que saia do bife que ele vai comer naquele restaurante até chegar no pasto onde foi alimentado o primeiro bezerro da cadeia. Isso chega à fazenda, isso chega ao frigorífico, chega às empresas exportadoras. O Brasil é o maior exportador de carnes do planeta. O Brasil exporta 28% de tudo que nós produzimos aqui no Brasil. Nós consumimos algo em torno de 70%, mas algo próximo de 30% é exportado. Portanto, o mercado internacional é muito importante para a agropecuária, para o pecuarista do Brasil, para o frigorífico do Brasil, para a indústria de carnes do Brasil. E esse mundo externo está fazendo exigências que antes não faziam. Exigência de sustentabilidade, exigência de boa qualidade e de preservação ambiental na produção da carne. E são 3 componentes que estão impulsionando os bancos. Os bancos não tomam medida, eles querem ganhar dinheiro. Na medida que eles veem que há riscos sobre a possibilidade de lucro, eles tomam as suas medidas. E quem que está cobrando dos bancos? Quem que está cobrando da União Europeia? Quem que está cobrando dos bancos brasileiros? São 3 tipos de figura, João. São os investidores que colocam dinheiro no banco, que são donos de banco, que são donos de fundo de investimentos, que compram os papéis e que depositam dinheiro nesses bancos, portanto, eles podem exigir muito dos bancos. São os acionistas dos bancos, do mundo todo e dos bancos brasileiros, porque eles compram ações, eles põem capital nesse banco, eles querem obter lucro dos bancos, e se eles veem risco de reduzir o lucro de bancos, porque eles estão financiando atividades que são questionáveis,
questionadas mundialmente, naturalmente esse acionista vai comprar ações de outra empresa e não mais de bancos. E o terceiro personagem que está também forçando essas medidas são os consumidores. Então, investidores, acionistas e consumidores passaram a cobrar mais dos produtores, dos frigoríficos, dos fazendeiros, dos pecuaristas, do que os governos, do que a questão ambiental, do que a fiscalização governamental ou outro tipo de ação governamental. O que está sendo mais cobrado é justamente esse cliente que está exigindo mais da produção, mais dos bancos e, portanto, das indústrias frigoríficas. É bom lembrar que o Brasil tem a maior empresa produtora de alimentos, de carnes do planeta, que é a JBS. Portanto, ela também está sentindo esses impactos fora daqui. E esses chegam aqui. Portanto, as fazendas, os pecuaristas, os frigoríficos terão até o ano de 2025 a se adaptar. Os bancos vão exigir que os frigoríficos implantem sistemas modernos de tecnologia que faça a rastreabilidade desde o nascimento do bezerro até o boi que chega para ser abatido no frigorífico e depois exportado. Vai ser uma sintonia fina entre pecuarista, frigorífico, indústrias frigoríficas, bancos, financiadores, para a gente ter um sistema privado, moderno, de poder rastrear a produção de carnes no Brasil. Incluí aqui no papo com o Vivaldo o Maurício. O Maurício também é economista, sociólogo e economista, e está na Superintendência da Agricultura. Isso, e como que você enxerga, Maurício, o Mato Grosso nessa questão dessa adaptação a essa circunstância? Porque nós temos aqui fazendas super modernas, mas temos uma forma também primitiva ainda de criar, né? Tem sim, mas eu acredito que já está intrínseco no produtor essa necessidade, né? Sim. Então, quando cria essa consciência, você consegue dar os passos seguintes, né? Que são pensar nisso. O Mato Grosso é privilegiado até nisso, né? Tem áreas que, por exemplo, com relação à produção de soja, que você não precisa desmatar para você continuar produzindo, aumentar a produção. E com relação ao pecuário, a mesma coisa, né? Então, houve, sem dúvida, não vamos negar aqui que houve erros no passado, né? No processo de ocupação nosso, ou seja, qualquer houve processos assim mal concebidos, que o meio ambiente sofreu muito. Agora, com qualquer produtor que você converse hoje, seja ele pequeno, médio ou grande, ele tem essa consciência. Então ele já sabe que isso é necessário, e então acredito que nós não há essa dificuldade, né? Eu estava lembrando aqui um dos papéis do MAPA. Eu aproveito e elogiar toda a equipe aqui do MAPA, que é uma equipe incrivelmente bem preparada. E nós temos o exemplo aqui da aftosa, né? Que a aftosa era um grave problema, que com a aftosa a gente não teria mercado para carne, né? A gente teria a carne, sem dúvida nenhuma, sem poder vender, né? Hoje já acabou. O mundo vê o Brasil, especialmente o Mato Grosso, como um espaço livre de aftosa. Mas a equipe que ali trabalhou, né, para a erradicação da aftosa sofreu muito problema, especialmente com os produtores, que a princípio eles não acreditavam em vacinação, né? Não é necessário. Então, convencer os produtores foi um processo muito difícil. Foi capitaneado até por uma servidora hoje do MAPA ainda, a doutora Alzira Catunda, né? Então, esses processos acontecem, são fases, e quando a pessoa entende que é necessário, tudo acontece. Quando o produtor entendeu que a vacinação é importante, a aftosa radicou. Verdade. Em termos de mercado, de preço para o consumidor comum, você acha que dá alguma diferença, Vivaldo? Não deve dar não, João, até porque, Maurício, é bom, João, frisar que a medida não surpreendeu tanto nem os frigoríficos, nem os produtores. Os próprios frigoríficos, há 2 anos atrás, numa dessas COPs que teve, anunciaram lá, liderados pela JBS, Marfrig, Minerva, e outros grandes produtores nacionais, que eles próprios estavam implantando, contratando o que tinha de mais moderno no mundo de sistemas de tecnologia de rastreamento, por meio de satélite e tudo mais, com chips colocados nas orelhas dos animais,
o próprio frigorífico já estavam exigindo das suas cadeias, dos seus fornecedores. Porque quando há um problema com um fornecedor, quem responde perante a fiscalização é o frigorífico, ele que tem que cuidar bem da cadeia de fornecedores. Então, os frigoríficos já vinham implantando isso por conta própria, com seus próprios custos, com seus próprios investimentos. Então, os fazendeiros, os pecuaristas também já haviam recebido treinamento, tanto é que as grandes instituições que representam os pecuaristas, tanto em Mato Grosso quanto no Brasil, não reclamaram e até elogiaram a medida de rastreabilidade e de exigências dos bancos brasileiros. Outra ressalva importante é que nesses 21 bancos brasileiros, são os maiores bancos brasileiros, está a Caixa Econômica, está o Banco do Brasil, está o BNDES. Então, são os bancos privados, mas os bancos públicos que também financiam a agropecuária brasileira. O Maurício estava falando aí do Plano Safra, que é liderado pelo Banco do Brasil, todos também aderiram. Portanto, não é uma briga de força entre o capital financeiro, a exigência de consumidores, produtores ou pecuaristas. Na verdade, há uma sintonia fina, há uma sinergia de que todos entendem que é preciso produzir de forma mais sustentável e de forma mais amigável com a natureza. Obrigado, até amanhã. Obrigado, amigos. Até amanhã e que todos tenhamos um bom dia. Neto, até amanhã. Até amanhã, um forte abraço. Só registrar aqui que está na escuta, Jorge Aguiar, do Tudo Menos Política, que está mandando um abraço. Ao Paulo Brandão, obrigado. E o nosso amigo professor Luiz Jorge Schomer. E um abraço também para o Jair, lá em Brasília, que é gremista, e hoje tem um Cruzeiro e Grêmio. Juliana, até amanhã. Até amanhã. Maurício, mais uma vez, é sempre um prazer enorme te receber aqui nos nossos microfones, sempre estaremos à disposição. Sinceramente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Giro Conte.